Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Sua Herança. Fazemos com que a sua família não brigue por causa da sua herança. Ou seja, a gente programa com antecedência e aqui a gente fala sobre as formas de programação. Eu vou trazer um tema que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? O tema de hoje é a união universal e os direitos, consequências a respeito dessa opção de união na questão da herança. Então, eu vou trazer para vocês umas coisas que eu acho importante. Primeiramente, o que é a união estável. Para entender a união estável, a gente tem que começar a definir ela como muito parecida na questão de direitos com o casamento, mas parecido não é igual. Ela compartilha de várias coisas iguais, mas é diferente de sucessão, na questão dos bens em herança. União estável é basicamente juntar os paninhos, né? Pessoas que acabam morando junto, apesar de poder ter algumas formalidades, se define por não ser muito formal. Ao contrário do casamento. O casamento, ele é cheio de formalidades, né? Essas formalidades basicamente são referentes à publicidade que acaba tendo do casamento. O casamento, ele é um procedimento bastante formal, ele é feito em cartório, precisa de um juiz para lavrar esse termo. Então, é um procedimento formal. São verificadas vários impedimentos para o casamento, impedimentos como se a pessoa já é casada, né, se a pessoa tem a capacidade civil, por exemplo. Então, isso seria o casamento. Já na união estável, não há essa formalidade. Basicamente, a pessoa se constitui a união estável no momento que as pessoas passam a residir junto. Então, as duas instituições, ali, o casamento e a união estável, têm a ideia de formar uma família, viver em conjunto. Mas, no casamento, há uma formalidade maior. Uma coisa que acontece, e talvez você não saiba, é que quando você se casa, ou melhor, você que é casado, com certeza você sabe, né? Quando você se casa, você troca o seu estado civil. No momento que você formalmente se casa no cartório, a troca do estado civil, muitas vezes até a troca de nomes, né? Incluindo nome do cônjuge, do marido ou da esposa ao seu sobrenome. Mas é apenas um detalhe. Já na união estável, talvez você não soubesse disso, na união estável, você vai continuar sempre solteiro. A questão do casamento, a questão da união, só que propriamente dito casado não é. Então, quando é perguntado o estado civil, nesse caso de não ter casado, você tem que informar que é estado civil, eu sou solteiro com união estável. É interessante isso, é um detalhe, mas é importante a gente dizer, né? Então, além das formalidades que um casamento tem, e na união estável não tem, você, ao se casar, acaba mudando seu estado civil, e quando você apenas faz a união estável, você acaba não trocando isso, né? Mas por que eu estou falando de casamento e união estável, se a gente está falando com a ideia de herança, né? Por quê? Tanto no casamento, quando você escolhe o regime de bens que vai reger o casamento, nada mais é que um contrato. O regime de bens, ele afeta toda a questão sucessória. Quando você faz um casamento e faz essa escolha, por exemplo, regime separação total de bens, ou comunhão total de bens, ou comunhão parcial de bens, ou união final nos aquestos. Tudo isso acaba mudando a questão ali na hora de falar de herança. Cada um desses regimes de bens prevê uma divisão para os seus herdeiros de forma diferente. Isso em um casamento, quando você, ao casar e todas as formalidades, acaba escolhendo, de fato, o regime que vai ser adotado no seu casamento. Já quem simplesmente junta os paninhos, né? Quem não se atenta tanto às formalidades, ao constituir a união estável, acaba não tendo essa opção de
escolher o regime de bens. É claro que a união estável ela pode ser feita de forma não formalizada, né, na qual os companheiros não fazem nenhum documento, não vão ao cartório fazer o registro, que nesse momento poderia escolher um regime de bens, não é feito. Então, uma das consequências é não poder escolher o regime de bens ao fazer uma união estável. Consequências disso no decorrer do dia a dia. No dia a dia, não tem muita diferença, mas quando dos cônjuges, né, um dos companheiros vem a faltar, é que de fato acaba tendo externado esse tipo de diferença. Porque, por exemplo, uma pessoa veio a falecer, né? Uma pessoa ficou viúva e de posse dos documentos, por exemplo, certidão de óbito, vai procurar o INSS para receber a pensão. Se a pessoa é casada, é muito mais simples, porque já no documento de óbito já diz que é casado, que deixou filhos, que deixou, enfim. No caso de união estável, tem que se comprovar ao INSS, por exemplo, né, que há essa união, né? Não é um documento simples de se obter, porque daí é um processo administrativo no qual é feito o pedido de reconhecimento de união estável e isso pode levar bastante tempo. Dentre as diferenças estão esse detalhe aí também, né? Então, o que vale mais a pena fazer, né, Luiz, para não ter nenhum tipo de problema, né, para fazer da forma que você acha que seria mais interessante? Olha, eu acho que sempre que a gente pode escolher as coisas, a gente tem condição de tomar a melhor atitude, né? Se a gente tem a opção de escolher um regime de bens, e esse regime de bens ele vai dizer diretamente sobre o tipo de herança que eu vou deixar, por exemplo, se a pessoa vai receber mais ou menos na minha falta. E isso é importante. Não vou falar sobre pormenores nesse momento, mas é algo que acaba trazendo uma grande diferença no momento de divisão de bens, né? Se você opta por um ou outro regime de bens. Então é importante entender que há diferença, não vou me alongar nesse tema hoje, mas essa diferença acaba impactando muito de frente com a questão da sua herança, né? E se é para facilitar a sua herança, acho que você, conhecendo um pouquinho mais, você pode se programar melhor, né? O que vale mais a pena, Luiz? Eu acho que, dependendo do regime de bens que você escolher, eu falaria o seguinte: ao escolher uma união estável, para não ter as formalidades e tudo mais, ou sei lá qual seria a ideia de optar pela união estável, é que você faça isso em um cartório, formalmente, né? Para que você possa garantir aí ao teu companheiro, à tua companheira, todos os direitos, né, que um casamento garantiria à sua esposa, ao seu marido. Então, se fosse para... Luiz, dê a sua opinião aí. Tanto faz desde que você escolha proteger a sua família, proteger o teu companheiro, o teu marido, a tua esposa. Por que você está falando isso, então, Luiz? Se tanto faz, por que você vem falar que isso é importante? Porque, como eu disse, né, você deve se preocupar com a sua família no sentido de proteger, de resguardar. Se você fizer isso através de um casamento formal ou uma união estável, formal, de forma que você tenha, né, resguardado aí os direitos de todo mundo, eu acho que tanto faz. Por que eu falo disso, né? Porque as pessoas, ao acharem que é tudo igual, tendo essa consciência, você acaba tirando direitos ou não aumentando direitos que aquela pessoa que ficou com você tanto tempo queria. É importante saber da diferença para não vacilar no momento de suporte que acaba tendo sempre que alguém falta da família, né? Eu trouxe uma pergunta aqui que acaba ajudando a vários entendimentos. Então, como ter acesso à herança
se eu não tiver casado ou formalizada a união estável, que é muito comum. Então eu trouxe essa pergunta aqui. Como ter acesso à herança nesse caso? Vai ter que ser de forma judicial. Então você vai ter que fazer um processo de reconhecimento de união estável. Esse é um processo que você vai ter que contratar um advogado para fazer esse procedimento. E após o reconhecimento dessa união estável via juízo, é feita a averbação em cartório, certidão de nascimento, é feita a averbação dessa união, e a partir daí você consegue se habilitar dentro de um processo de inventário. Vai resolver o problema, né, de ter acesso à herança, né, mas esse é o primeiro passo para quem não tem a união ou não se preocupou com isso. Para ter essa união reconhecida, precisa fazer esse processo de reconhecimento de união estável. Não é barato, não é rápido, mas resolve o problema. Então, por isso, é importante a gente se precaver. Quem antes fez um reconhecimento enquanto em vida, por exemplo, o companheiro, a companheira, vai ter muito mais facilidade em uma eventualidade. Falo sobre eventualidades, então peço até desculpas por não falar de coisas tão legais, mas falo de coisas que são importantes. Então, qual seria um efeito colateral de não se programar? Basicamente, muito atraso, muita confusão. Se você não faz a união devida, não faz o reconhecimento de união estável, se você vier a faltar, vai deixar um abacaxi bem grande aí para o teu companheiro, para tua companheira, para ter acesso à sua herança, né, ao que é de direito dessa pessoa. Todo e qualquer reconhecimento que você venha fazer, toda qualquer programação que você venha executar, acaba ajudando na questão da herança, né? Como o meu foco aqui é facilitar a herança, fazer com que os herdeiros não briguem, fazer a união estável, escolher devidamente o regime de bens, é importante. Não deixe de fazer isso se esse é a sua situação de convivência hoje, se a sua ideia é proteger aí na sua eventual falta, né, você venha a faltar, esse seu cônjuge, esse seu companheiro, tá bom? Então, basicamente, o que eu trago hoje são essas informações, né, só pequenos detalhes aí sobre os direitos da herança, né? Basicamente, quais são os direitos de herança em uma união estável? Os mesmos de uma pessoa casada. Praticamente não quer dizer os mesmos. É importante você se debruçar um pouquinho sobre isso. Vou fazer outros vídeos que eu entro mais no detalhe referente a isso, mas a mensagem de hoje é: você que vive em união estável tem direito à herança do seu companheiro. Por maior ou menor que ela seja, você tem direito, então é importante você tomar algumas medidas, de repente, para proteger essa pessoa, no sentido de um problema com a família, né? Problema com a família ninguém quer. Então, se você puder se antecipar, se puder se precaver, né? Fazer com que a sua família não brigue, é muito bom. Pessoal, hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Me coloco à disposição, quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixe aí nos comentários e assim que possível eu respondo, tá bem? Muito obrigado, uma boa semana a todos, até mais.